Olá amigo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo. Dessa vez nós falaremos sobre o vício em preocupação e ansiedade. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Antes da gente iniciar, eu preciso te lembrar que esse vídeo é de caráter educativo, portanto, não invalida a presença de um psicólogo e de um terapeuta. Aviso dado, vamos ao nosso conteúdo. Gustavo, afinal, o que seria esse vício emocional? Vício emocional é um padrão repetitivo de comportamento e estados emocionais que nos proporcionam alívio ou prazer momentâneo, mesmo que nos causem dor ou sejam negativos no fim das contas. A verdade é que nós temos alguns pontos importantes quando a gente vincula vícios emocionais à preocupação e a ansiedade, que a ansiedade é algo que vem sendo estudado há muitos anos, isso já é um fato. Que a ansiedade tem sido alerta da OMS, também é outro fato. O que eu quero que nós discutimos, trazer para a discussão aqui é o seguinte: existe a ansiedade normal e existe a ansiedade patológica. A ansiedade patológica, hoje, ela é considerada como não tem cura. Porém, ela tem tratamento, tá? A ansiedade patológica, ela vem, o que é uma patologia? Ela vem no sentido ali de doença, de paralisia e etc. Essa ansiedade eu não vou trabalhar. O que a gente vai trabalhar aqui vai ser a ansiedade normal, que por vezes a ansiedade normal nos traz inação, tá? Então a minha preocupação aqui contigo é com relação à ansiedade normal, até porque eu tô do ponto de vista de um mentor e não do ponto de vista de um psicólogo, de um terapeuta. Por isso, eu ressalto novamente, a equipe multidisciplinar é extremamente importante, especialmente na figura de seu psicólogo, que vai trabalhar do ponto A para o ponto A menos. O seu mentor, ele precisa entender o seu ponto A menos, o seu ponto A para te levar para o ponto B, mas ele não deve trabalhar no seu ponto A menos. Então, o meu papel como mentor aqui é do seu ponto A para o seu ponto B, fechou? Vamos lá então. O que seria essa ansiedade normal? A ansiedade normal, ela nos traz alguns pontos importantes para a gente lembrar aqui. Primeiro, ela traz uma inação, ou seja, uma falta de ação. Segundo, ela traz uma preocupação excessiva. E essa preocupação excessiva muitas vezes está vinculado à minha definição de ansiedade. A minha definição para a ansiedade é que a ansiedade é a presença de incerteza e a ausência de controle das coisas relacionadas ao futuro. Ou seja, o que significa essa minha definição? Ela é a presença de incerteza. Eu não tenho certeza sobre o futuro, o meu cérebro gosta de previsibilidade. E a ausência de controle sobre o futuro. Se o meu cérebro ele gosta de previsibilidade e eu não tenho controle sobre o futuro, naturalmente que eu me sinto preocupado. Ou seja, o que é a preocupação? É a pré-ocupação da minha mente. Ou seja, eu tenho um espaço mental e eu coloco dentro desse espaço mental as caixinhas que me preocupam. O lado financeiro, o lado profissional, o lado emocional, relacionamento. E aí eu vou preenchendo, pré-ocupando a minha mente com esses problemas que sequer existem. Por quê? Porque eu não tenho controle, eu não tenho previsibilidade, e aí eu quero trazer essa previsibilidade para o meu cérebro. De fato, isso traz a pré-ocupação, ou seja, eu ocupo um espaço mental no meu cérebro. O problema disso é quando isso me gera paralisia. E veja, nós temos um ciclo de preocupação que ele engloba 4 pontos importantes para a gente entender. Primeiro, gatilho, que é basicamente o que eu chamo de gatilho, é um evento que acontece. Vou te dar um exemplo de um jovem de 20, 25 anos que ele está entrando no mercado de trabalho agora, está tendo aqui no Brasil hoje uma superinflação. Ele hoje não consegue mais visualizar comprar um carro, uma casa, com os seus 20, 25 anos, 30 anos. É basicamente um salário que, se você for pegar na média, é um salário que o cara só vai sobreviver. Então, isso gera uma preocupação excessiva, o que traz pensamentos negativos,
que traz uma ruminação, literalmente, de emoções e sentimentos negativos. E faz o cara ficar ali preso numa inação. E, consequentemente, por ele trabalhar muito esses pensamentos, essas emoções negativas, ele acaba se colocando no estado futuro que ele não consegue controlar, porém, ele fica focando tanto no futuro e muitas vezes acúmulo de patrimônio e etc., que ele acaba criando uma ansiedade. E aí isso muitas vezes se traduz em autocobrança e, consequentemente, por vezes, a paralisia. A grande questão aqui é que quando você tem esse ciclo, perceba que esse ciclo ele é reforçado, e aqui vem o reforço do ciclo, é quando a sua incapacidade de relaxar, de soltar, de aceitar literalmente que você não controla tudo, ela vem reforçando. Aí você tem um novo gatilho, uma nova situação, um novo fato no mundo, como as guerras que a gente tem presenciado hoje, né, vivenciado atualmente, não aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, e a gente percebe que aí a gente tem um outro gatilho. Aí já começa a vir de novo, poxa, o impacto financeiro dessa guerra. Meu Deus, será que eu vou conseguir comprar uma casa? Será a gasolina vai aumentar? E não sei. Então você percebe que existe um ciclo de preocupação ali. E é importante a gente entender isso, porque só a partir daqui que eu consigo criar essas estratégias para sair desse estado de inação. Então vamos lá. Como romper o estado de inação de coisas relacionadas à preocupação e ansiedade? Primeiro, você tem que buscar apoio se for uma ansiedade relacionada à patologia, não tem cura, mas tem tratamento. Então é importante que você vá atrás do profissional. Se for uma ansiedade normal, de simplesmente, poxa, uma preocupação, algo nesse sentido, mas que esteja gerando a inação, é importante a gente lembrar sempre da técnica, e você não vai ver ela em outro lugar da internet, a não ser que já tenham me copiado, de certa forma, que é a técnica do picadinho. O que é a técnica do picadinho? Ou a técnica da formiguinha. Eu já trabalhei ela dessas duas formas. Sabe a formiguinha? Às vezes você percebe que a formiguinha está querendo carregar uma folha muito grande. Aí ela vai lá, morde a folhinha, ela corta e leva pequenos pedacinhos até zerar aquela folha grande. É exatamente isso que a gente vai fazer. A preocupação, ela é ausência de controle sobre o futuro. Então, o que eu vou tentar trazer para o meu cérebro? Previsibilidade. Eu vou tentar fazer com que o meu cérebro entenda, a partir de metas curtas, que aquilo faz sentido. Por quê? Porque o meu cérebro, para ele entrar em ação, para ele se esforçar, ele faz um cálculo simples. Qual que é o cálculo que ele faz? Recompensa, valor da recompensa menos custo enérgico para entrar em ação. Então, esse é o cálculo que ele faz para entrar em ação. Entrou em ação. O que eu preciso fazer para ele entrar em ação, então? Colocar metas curtas que façam sentido. Como que eu posso zerar essa preocupação? Não zerar, né? Mas como que eu posso diminuir essa preocupação? Entrando em ação. Então eu vou colocar metas curtas para o meu cérebro entender que o valor enérgico para eu conquistar aquela recompensa, ele é curto, ele é baixo. Então eu entro em ação e, consequentemente, eu quebro esse looping de preocupação e ansiedade. Por quê? Porque eu estou o tempo inteiro trabalhando no meu cérebro. Se eu coloco uma meta, por exemplo, vou trazer novamente aquele exemplo do jovem que está entrando no mercado de trabalho agora e ele quer comprar um carro. Ao invés dele de juntar R$ 2.400, uma parcela de um carro popular hoje no Brasil, e colocar, poxa, eu vou juntar R$ 1.000 por mês, eu vou juntar R$ 500 por mês. Aí ele consegue ir se motivando a continuar juntando até comprar aquele carro. É muito mais fácil você trabalhar isso, trabalhando pequenas metas e entrando em ação, do que você colocar uma meta muito grande e acabar nem sequer entrando em ação. Então, como identificar esse vício? Quando você o tempo inteiro busca por gatilhos que te levem à ausência de controle e, principalmente, que acabam acarretando nesse ciclo de ansiedade. Isso é uma pessoa viciada em preocupação e ansiedade. Então, espero que você tenha conseguido entender de forma didática. E, por favor, me deixe saber como esse vídeo te ajudou nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo. Ei, Gustavo, tu chegou com visão.
mostrou que juntos mudamos a direção.